Bom dia, esse é o caso clínico 46, diabetes insípido. Homem de 32 anos foi atendido no setor de emergência no dia de ontem, depois de sofrer uma comoção e um traumatismo craniano em um acidente de automóvel. O paciente foi estabilizado no setor de emergência e transferido para a unidade de tratamento intensivo, para uma observação. O paciente fez uma tomografia computadorizada da cabeça, que revelou uma pequena quantidade de edema cerebral, mas, de forma geral, estava normal. No segundo dia na UTI, a enfermeira informou que o paciente havia urinado um grande volume nas últimas 24 horas. Os registros da enfermagem mostraram que o volume da urina das últimas 24 horas foi de 6.400 ml. Não havia sido administrado medicação diurética. Foi solicitado analisar a osmolaridade da urina, que se mostrou baixa. O médico observa que os rins não estavam concentrando a urina normalmente. Bom, como abordagem, para começar o nosso raciocínio clínico, deve-se atentar ao estado do paciente. O paciente sofreu um traumatismo crânioencefálico, que é uma lesão que atinge o crânio e o encéfalo, normalmente ocasionada por um forte impacto. Segundo o caso clínico, trata-se de uma comoção cerebral, que é uma perturbação temporária da atividade cerebral, com uma imediata perda de consciência que pode durar de minutos a horas. Quando recupera a consciência, a vítima não se costuma recordar do que aconteceu e se encontra desorientada e sonolenta. É relatado, além disso, uma pequena quantidade de edema cerebral, que é o extravasamento de líquido para o tecido neural. Isso é perigoso, pois o excesso de líquido proveniente do edema comprime as estruturas do encéfalo e os vasos sanguíneos que irrigam a região. No trauma, haja vista a lesão dos tecidos e capilares cerebrais, o líquido capilar vai vazar para os tecidos traumatizados dessa forma. Além disso, com o acompanhamento do paciente da UTI, pode-se notar que o paciente urinou grande volume nas últimas 24 horas, condição denominada de poliúria. Relata-se também urina hipoosmótica, o que quer dizer que se tem pouca pressão osmótica na urina, ou urina com baixa densidade, baixa concentração de solutos. Bom, além desses conceitos que enfatizam o estado do paciente, há também esses dois conceitos que é pressuposto se entender para direcionar o raciocínio, né, para um possível diagnóstico posteriormente. O trauma físico é um desses conceitos, é uma lesão física grave, como as causadas no acidente de trânsito, em que as consequências dessa lesão podem colocar em risco a vida do paciente. Secundária ao trauma, temos uma síndrome poliúrica, que significa excreção de volume de urina maior que 3.000 ml por dia, com densidade baixa. No nosso caso, passou bastante disso, foi de 6.400 ml. Vale ressaltar que existem apenas 4 patologias, ou 4 alterações que acarretam síndromes poliúricas, e apenas uma delas é tipicamente relacionada ao trauma, que é a diabetes insípido central. Assim, um bom conhecimento dessas duas condições direciona um bom diagnóstico. Bom, antes de continuarmos com a abordagem clínica, vale primeiramente ressaltar uma visão geral da fisiopatologia e da bioquímica, ressaltando como ocorre o funcionamento normal para chegar àquilo que a doença altera. Bom, antes de tudo, deve-se explorar o hormônio antidiurético, ADH, também chamado de vasopressina por alguns autores. Ele é um nonapeptídeo secretado pela neurohipófise, que tem a função de recepção e exercício da função lá nas porções finais do néfron. É um hormônio sintetizado, na verdade, por células do núcleo supraóptico do hipotálamo, onde se liga a proteína carreadora neofisina. Essa proteína carrega o ADH sem sair da célula até os terminais nervosos da neurohipófise, onde ele fica armazenado. O hormônio em condições normais é secretado em resposta ao aumento da osmolaridade extracelular, percebida por osmorreceptores hipotalâmicos, que são sinalizados em condições de hipotensão em resposta ao hormônio angiotensina 2. Ok, então após secretado, o ADH percorre a corrente sanguínea até alcançar os néfrons. Lá no túbulo contorcido distal, túbulos coletores e ducto coletor medular, ele se liga ao receptor V2 presente nas células tubulares. O receptor V2 é associado à proteína G, a qual, após ser ativada, inicia o processo da cascata de sinalização. O objetivo dessa cascata é produzir, por meio dos processos de regulação da transcrição e tradução ou reciclagem, a proteína acoporina 2. Essas proteínas respondem ao processo migrando para os polos celulares das células tubulares renais, então fica presa na membrana. Aquaporina são proteínas transmembranas que permitem o transporte específico de água para o interior das células tubulares, conforme pode ser mostrado na imagem mais à direita do slide. Então, existe esse mecanismo muito importante de transporte de água que permite a reabsorção de água nos rins.
Bom, agora eu vou falar então um pouquinho sobre a aldosterona, né, e o papel dela na questão do balanço hídrico. Inicialmente, só para a gente relembrar de forma bem rápida, eu vou citar então o sistema renina-angiotensina-aldosterona, e esse sistema, né, ele vai se iniciar com a produção, então, da renina, que é uma enzima proteolítica, né, que vai ser liberada lá pelos rins, mais especificadamente pelas células justas glomerulares, em resposta a 3 fatores principais, que seria a estímulo simpático, a hipotensão e a diminuição de sódio lá nos túbulos renais distais, né, detectados ali pela mácula densa. Essa renina, ela vai clivar, então, o angiotensinogênio, que é produzido pelo fígado, né, e circula ali no sangue, em angiotensina 1. E aí existe uma enzima, a ECA, enzima conversora de angiotensina, que vai ser encontrada principalmente nos pulmões e também no endotélio. Essa enzima ela vai fazer, então, a transformação desse angiotensina 1 em angiotensina 2. E aí sim, essa angiotensina 2 terá, né, importantes papéis no nosso organismo, principalmente relacionada à regulação do volume sanguíneo, a pressão arterial e cardíaca e a função vascular. Além disso, ela tem um importantíssimo papel, que vale destaque agora, que é a estimulação da liberação da aldosterona e da vasopressina. E aí essa aldosterona, ela vai ser sintetizada, né, lá na zona glomerulosa do córtex suprarrenal, pela angiotensina 2, como eu falei. Além disso, o aumento de potássio também no sangue pode estimular a liberação dela, e ela vai desempenhar um importantíssimo papel na manutenção da osmolaridade do sangue, porque ela vai estimular a bomba de sódio e potássio, como a gente pode ver na imagem, que está ali na membrana basolateral das células principais, e ela participa também da inserção dos canais de potássio e de sódio na superfície voltada para o lúmen tubular. E aí, assim, os íons se deslocam, né, a favor do gradiente de concentração, fazendo, por exemplo, o potássio vá para a urina, né, e o sódio para dentro da célula principal, já que a concentração de sódio lá na célula principal, ela vai ser menor devido a essa bomba de sódio e potássio. Então, esse é o papel principal da aldosterona nessa questão da reabsorção. Então, se a gente tem uma redução de potássio e aumento de sódio, vai levar também, consequentemente, ao aumento da água, né? Porque a água vai passar ali no sentido do sódio. E aí é importante destacar o seguinte, que a permeabilidade da água em regiões finais, né, do túbulo contorcido distal e ducto coletor, ela vai ser controlada pelo ADH, né, que a gente já viu anteriormente. E aí, se eu não tenho aldosterona, consequentemente, não tem estimulação dessa bomba, e aí eu tenho, consequentemente, uma redução nessa secreção de potássio, e redução também na reabsorção de sódio, e isso vai implicar, consequentemente, também na reabsorção de água, promovendo aquela diurese. Pode passar. E aí é importante, então, a gente ver agora um pouco, né, sobre o diabetes insípido, que é o principal do nosso caso. Eu coloquei nessa primeira tabelinha um pouquinho sobre, então, a etiologia, né, desses conceitos, que é importante a gente destacar. Então, o diabetes, a etimologia dessa palavra, ela vem do grego, e ela significa sifão, porque no século II, os médicos, eles observavam que existia um grande grupo de pacientes que eles tinham muita sede e eles urinavam bastante. E aí eles fizeram uma analogia que é como se a água, ela só passasse, igual acontece, né, no sifão ali. E aí isso realmente é o que caracteriza, né, a diabetes, é a polidipsia, né, e a questão da poliúria. Só que aí a gente tem os dois principais, né, o mellitus e o insípido. O mellitus vem de mel, né, devido ali à glicose, né, na presença ali da urina, né, que é o diabetes mais comum, cerca de 90%, né, e também está relacionado com aquela sintomatologia de poliúria, de polidipsia, né, como eu falei, e o insípido, ele significa, então, sem sabor, né, que estaria relacionado com problema no ADH, então não tem nada a ver com a questão da glicose, né, então são esses dois tipos. Esse diabetes insípido, ele é um distúrbio que ele vai ser caracterizado por aumentar essa volemia urinária, né, devido à diminuição da reabsorção de água lá nos túbulos renais. E isso é causado por problemas na síntese, ou na secreção, ou até mesmo na ação do ADH.
E aí o mecanismo, então, dessa doença, ela vai participar, então, de forma a prejudicar o processo dessa reabsorção de água, e vai levar, então, essa produção excessiva da urina, né, porque se não tem vasopressina, o rim, ele não consegue fazer a reabsorção de água, e, consequentemente, essa água vai fluir como forma de urina. E aí, mais uma vez, o diabetes insípidos, ele não tem nada a ver com a glicemia, né, que isso foi explicado ali pela questão da etimologia, que fica bem fácil da gente entender. E aí existem alguns tipos de diabetes insípidos, né, a gente tem o neurogênico, ou central, ele vai ser decorrente de uma alteração, uma deficiência na secreção do ADH, da vasopressina, pela hipófise, né, pela neurohipófise. E aí, diversas causas podem combinar para isso, né? Seja o tumor ali na hipófise, cirurgias que vão lesionar aquela região, e traumas, por exemplo, que é, no caso, a principal causa da nossa paciente do caso clínico. Além disso, a gente tem o diabetes insípidos nefrogênico, né, que já seria uma incapacidade do ADH agir no rim. Então, quer dizer, existe a produção do ADH, o hipotálamo ele produz, mas esse rim, ele não responde a esse ADH produzido. Geralmente, as principais causas é genética, né, como mutação no receptor da vasopressina, ou defeitos nas aguaporinas, como a gente viu, e fármacos como lítio em uso crônico, hipercalcemia, hipocalemia também cursam com esse tipo de patologia. E aí, em ambos os casos, a gente vai ter uma perda excessiva de urina, né, que é a poliúria. Vale destacar também que existe um outro tipo, né, um terceiro tipo, que é o diabetes insípido gestacional. E esse diabetes, ele ocorre principalmente porque a placenta de algumas mulheres, elas produzem a vasopressinase, que é uma enzima que ela faz a degradação do ADH que está circulando. E aí ela vai levar, consequentemente, ao diabetes insípido, só que ele é transitório, digamos assim, né? Ele vai desaparecer ali após o parto. Pode passar. Tá, e aí, então, o paciente com diabetes insípidos, né, ele vai ter alguns sintomas, como a gente já viu, né, a polidipsia, a poliúria, né, a noctúria, né, que seria a diurese ali durante a noite, e poderia até ter alguns sintomas de distúrbios noturnos, já que ele sempre, né, vai ter que ficar levantando, então, para urinar. Geralmente, é uma das principais manifestações, né, e vai ser indicada principalmente por essa perda, né, da capacidade de fazer a concentração da urina. Com relação ao diagnóstico, principalmente com relação aos exames laboratoriais, então, o paciente com a poliúria hipotônica, né, que é o caso da nossa paciente, é importante a gente fazer a dosagem do plasma, do sódio plasmático, desculpa, geralmente ele vai estar acima de 143, dosar também a osmolaridade urinária, que vai estar menor, porque o rim não vai estar, né, vai estar eliminando a água, então a gente vai ter uma osmolaridade urinária menor que 300, e a osmolaridade sérica, ela vai estar aumentada, ou seja, né, esse paciente, ele está com o sangue muito concentrado, e a urina, ela está bem diluída, então tem algo errado, né, ela está perdendo água demais, porque ou não está secretando uma ADH, né, ou ele ali não está funcionando. E aí existem alguns testes que são importantes ali no diagnóstico, que é o teste com DDAVP, né, onde é utilizado, faz a administração do ADH sintético, para saber se é um diabetes insípidos renal, ou se por consequência do hipotálamo, né, de alterações lá no hipotálamo e hipófise. Então, faz essa administração, e aí a gente vai observar. Se a urina, ela se concentrar, quer dizer, então, que o defeito, né, pode ser ali na hipófise. Então, quer dizer que está faltando ADH para poder, né, gerar o efeito. E aí, nesses casos, pode ser importante até pedir uma ressonância magnética, né, daquela região hipófise e hipotálamo ali, para poder destacar, para poder ver se tem alguma lesão ou algum tumor. Se não concentrar, é porque, então, quer dizer que pode ser nefrogênica, né? E aí, vale destacar que, na maioria dos casos, né, o sódio e a osmolaridade, eles podem não estarem elevados, porque o paciente, ele vai ter o centro de sede preservado, e aí ele vai estar tomando água, e vai estar, de certa forma, equilibrando lá a osmolaridade. E aí, nesses casos, a gente faz, então, a prova da concentração, faz o teste de restrição hídrica, né, para fazer, principalmente, diagnóstico diferencial. Então, só que, geralmente,
esse teste, né, ele tem um risco de desidratação e de distúrbio eletrolítico, então por isso que é importante ser feito com o paciente internado, né, e assistido. E o objetivo, ele vai ser elevar a osmolaridade e o sódio e avaliar a resposta do paciente ali à desmopressina, que eu vou falar posteriormente. Então, deixa o paciente sem beber água, né? Ele fica numa dieta seca, geralmente por 8 horas. Faz a pesagem do paciente a cada 2 horas para acompanhar essa questão da perda de peso. E vai medir a osmolaridade urinária, plasmática e a concentração de sódio. E aí, no final, a gente faz a coleta do ADH. E aí, se depois, né, de toda essa restrição importante, o ADH ele estiver baixo, quer dizer que esse diabetes pode ser, então, neurogênico. Se tiver alto, né, é nefrogênico. Só que ele, na maioria dos serviços, né, maioria de alguns hospitais, não se faz a dosagem, então, do ADH, mas existe um outro peptídeo, que é a copeptina, que ela é secretada junto com a ADH, e aí pode, então, fazer essa dosagem. E ela também, ela tem menos instabilidade ali no sangue. E aí, só para destacar, né, num paciente normal, após fazer, então, o teste e fazer a desmopressina, a osmolaridade plasmática, ela vai estar menor do que 296 e a urinária vai estar maior do que 600. Já no paciente que tem uma diabetes insípidos, essa osmolaridade urinária, ela vai estar menor, né? E após, então, essa administração da desmopressina, pode ocorrer a concentração em até mais do que 50%, né? E aí isso vai mostrar que pode ser, por exemplo, falta, né, da produção lá do ADH. Pode passar. E aí, só para finalizar, então, algumas complicações o paciente pode apresentar, que é desequilíbrio eletrolítico, a desidratação, né? Só que isso, enquanto o paciente ele tiver acesso a líquido, né, geralmente essas complicações não são tão graves, porque, como eu falei, ele está repondo, né, de certa forma. E aí o tratamento, ele vai variar, se é neurogênico ou nefrogênico. No caso do neurogênico, a gente faz a reposição do ADH, porque o problema é na formação do ADH, né, geralmente é administrado por via nasal. E aí a gente usa a desmopressina como o principal medicamento. E essa desmopressina, ela é análoga à vasopressina. Então, ela vai fazer a ação igual à vasopressina, que é estimular o aumento da reabsorção de água nos tubos distais, né? Estimular também a inserção dos canais lá na membrana dos tubos renais. E já no caso do diabetes nefrogênico, o problema já não vai ser na falta de ADH, porque a produção está normal, mas sim na resistência da ação desse ADH. Então, por esse motivo, não adianta usar desmopressina. O tratamento, ele vai ser feito com a redução da osmolaridade urinária. Então, deixa o paciente hipovolêmico, né, utilizando diurético, né, deixa também o paciente com a hiponatremia. E aí, vai gerar uma compensação renal, de forma que o rim, ele vai tentar poupar a eliminação de sódio, e vai fazer a reabsorção de sódio e de água. Principalmente são utilizados diuréticos tiazídicos, porque eles fazem, né, justamente esse efeito natriurético, né, ele estimula a reabsorção de água lá naquelas áreas dos túbulos renais que não são comandadas pelo ADH. E aí é importante falar também que o paciente que tem uma diabetes insípidos nefrogênica, a dieta desse paciente tem que ser pobre em sal e em proteínas, né, para auxiliar junto ali com os diuréticos tiazídicos na melhora. Pode passar. E essas são as nossas referências.